Então, bem-vindo ao Falando Nisso, hoje com a pergunta de Antônio Abello sobre epistemologia da psicanálise. Qual o grau de confiança que a gente pode ter nas proposições que fundamentam esse tipo de conhecimento, esse tipo de saber, que seria a psicanálise, e qual a diferença disso para o conhecimento como o da medicina tradicional? De fato, essa é uma pergunta muito interessante, muito boa, porque evoca o tipo de cientificidade que a gente pode esperar da psicanálise. A psicanálise não é um saber irracional, ela não é um tipo de crença, mas, como dizia o Lacan, é um tipo de ciência da linguagem habitada pelo sujeito. Ou seja, o seu fundamento materialista se dá na linguística, na pragmática, na linguística da enunciação, em todas as ciências da linguagem, mas com um detalhe que elas não estão acostumadas a tratar e a incorporar, que é a presença do sujeito. Então, que epistemologia seria essa que levaria em conta o sujeito sem transformá-lo em outra coisa, sem transformá-lo num objeto, sem reduzi-lo ao comportamento, sem, por motivos metodológicos, deixar o sujeito de fora? Bom, por que é tão problemático assim imaginar uma ciência que leve em conta o próprio sujeito? Para isso, Lacan foi fazer toda uma discussão com Descartes, foi mostrar que a ciência moderna ela começa com a descoberta do sujeito, mas que em seguida ela continua pela exclusão desse sujeito. Esse sujeito ele só está lá como uma espécie de metafísica preliminar, como consideração anterior à ciência propriamente dita. Então há toda uma problemática da psicanálise em se instituir como ciência por causa dessa sua particularidade. Não obstante, tanto Freud quanto Lacan caracterizam a psicanálise como um método, né? E o método, no fundo, é essa palavra-chave para a gente falar em ciência. Falar em ciência é falar no método, portanto, na possibilidade de repetir procedimentos de investigação, de refazer procedimentos de tratamento, né? De aferir as proposições teóricas, né? De verificá-las, ou de ter um registro de verdade, ou não um regime de verdade no qual as teses, né, a existência do inconsciente, como ele funciona, a pulsão, o recalcamento, tudo isso poderia ser minimamente verificado. Há um argumento que eu considero muito interessante que diz o seguinte: a psicanálise, assim como a teoria do Darwin, né, a teoria da evolução das espécies, assim como o materialismo histórico do Marx, são macroteorias. No fundo, são teorias que tentam juntar uma infinidade de fenômenos, de acontecimentos, de injunções. Portanto, algo que não depende de uma teoria da prova muito simples, né? Vamos pensar na teoria do Darwin. Como é que a teoria do Darwin foi provada? Pela existência dos fósseis, pela existência das camadas geológicas, pela existência da diferença entre as espécies, pela comparação entre os bicos de pássaros nas Ilhas Galápagos. Durante muitos e muitos anos, a teoria do Darwin foi refutada como não científica. Lembremos que essa teoria ela antecede a integração com as ideias do Mendel e, portanto, a verificação pela genética. Logo, a comparação que eu estou querendo trazer é a seguinte: também a psicanálise ela depende de um conjunto extenso de provas, né, de fenômenos que a gente precisa reunir para chegar em algum nível de confiança e de verificabilidade que é próprio da ciência, né? Uma das características mais importantes do pensamento do Lacan é que ele tenta reintroduzir a psicanálise nesse debate com a ciência. E ele diz assim: olha, não vai dar para a gente pegar assim o que a gente chama convencionalmente de ciência e aferir se a psicanálise ou não é ou não uma ciência. Porque, na verdade, há alguns pressupostos da ciência moderna, né, o de Galileu, de Descartes, de Copérnico, que são postos em questão pela própria emergência da psicanálise, né? Então, a epistemologia psicanalítica ela foi durante muito tempo, vamos dizer assim, questionada porque ela não conseguia oferecer um nível de prova diferente da clínica, né? Ou seja, o fato de que os tratamentos dão resultado, de que as pessoas melhoram, de que os sintomas se revertem, de que as observações que a gente faz são eminentemente clínicas. Há uma história de objeções da ciência à psicanálise dizendo: olha, aí vocês não são verificáveis. O último capítulo dessa história é representado por um americano chamado Adolf Grünbaum, que escreveu em 1984 um trabalho chamado On the Foundations of Psychoanalysis, sobre a fundamentação da psicanálise, argumentando que a principal dificuldade da psicanálise é que ela não conseguia oferecer provas extraclínicas do que ela argumentava com seus axiomas teóricos.
E isso gerou uma espécie de descrédito, né? 84 é justamente o momento em que estão sendo descobertos os novos antidepressivos, em que está havendo uma revolução dentro da psiquiatria, em que o Freud é capa da Times dizendo, olha, Freud morreu, enterre o Freud, a psicanálise não é ciência, não é verificável, e foi uma onda que tomou conta do mundo de descrédito em relação à psicanálise. 30 anos depois, um americano também, chamado Chevrin, conseguiu rebater essas objeções levantadas pelo Grunbaum. Por meio de métodos experimentais extremamente complexos, né, mensuração de reação de dilatação de pupila, ele provou que a hipótese do Freud sobre o inconsciente ela é plausível. Ela é plausível e ela é verificável por métodos experimentais. Há muita querela, inclusive dos psicanalistas, em relação a isso. Dizem, bom, mas o que ele está chamando de inconsciente não é bem o que a gente chama de inconsciente, mas o próprio Grunbaum disse, depois de um longo debate, que o Chevrin tinha razão. Ou seja, que a psicanálise consegue produzir provas extraclínicas sobre os seus fundamentos. Uma outra linha de objeção era dizer que, no fundo, a psicanálise ela não é tão eficaz quanto ela pretende. Porque ela não consegue mostrar a eficácia comparativa do seu procedimento em relação a outras psicoterapias. Análise cognitiva, terapia sistêmica e assim por diante. Um conjunto de dois médicos alemães, Rabun e Leicherin, numa pesquisa de meta-análise publicada inicialmente em 2003, mas depois revista, rebatida, transformada e generalizada, mostraram que de todas as formas de psicoterapia, a mais eficaz é o que eles chamam de psicoterapia psicodinâmica de longo termo ou de longo prazo, entre as quais se inclui a psicanálise. Então, pelos dois âmbitos, Freud, que estava morto, ressuscitou como uma espécie de zumbi, mostrando que a psicanálise ela é eficaz e, por outro lado, que ela é capaz de oferecer, assim, diante do Tribunal da Razão da Ciência, uma prova extraclínica dos seus conceitos.